pode dizer que a gente desgrava. Tá bom? Todo mundo aí? Então, lá. Hoje, então, nós vamos ver a estrutura de mercado, uma introdução, tá? Essa estrutura de mercado, nós vamos ver mercado em concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolística, tá? E estrutura de mercado de fatores de produção. Lembro quando eu falei para vocês que a economia, o ciclo econômico, tem o mercado de bens e serviços, né? Embaixo, do lado, as famílias, né? Do outro lado, as empresas fornecem os bens e serviços ao mercado de fatores de produção, ao mercado de produção, né? Que é os bens e serviços, e, por outro lado, as famílias buscam, tá? Aquilo que elas necessitam para satisfazer as suas necessidades, né? Que são produtos de consumo, de alimentação, remédio, o médico, o engenheiro, o agrônomo, o arquiteto, né? Tudo isso ela busca no mercado de bens e serviços. No mercado de fatores de produção, as famílias, por sua vez, elas levam seus serviços, né? Mão de obra especializada ou mão de obra sem especializar, mas o mercado de fatores de produção busca, então, mão de obra. Ou, então, o patrimônio, a terra das famílias que têm para sobreviver. E o mercado de fatores de produção paga, né, a mão de obra, paga a terra, paga o aluguel. Já falei para vocês que ela paga o aluguel, por exemplo, das empresas, do patrimônio alugado no centro da cidade para funcionar a loja tal. Não é isso? Às vezes, a loja não é a loja que está funcionando ali naquele prédio, não é deles, é de alguém que alugou aquela sala para funcionar. E esse aluguel é o oferecimento do patrimônio das famílias às empresas. Ora, por sua vez, as empresas conjugam esses fatores de produção, matéria-prima, mão de obra, e conseguem fazer um produto final e entregar ao mercado de bens e serviços. Então, vira o ciclo aí, né? Empresas, mercado de bens e serviços, famílias, mercado de fatores de produção, ok? Tem um fluxo monetário, um fluxo real. O monetário as famílias pagam pelos bens que se utilizam e as famílias recebem o dinheiro da mão de obra que ela exerce, patrimônio que ela aluga, tá? E para o mercado de fatores de produção. E o mercado de fatores de produção oferece às empresas o quê? Sua matéria-prima, sua mão de obra, né? Para que ela produza, as empresas produzam e coloquem no mercado de bens e serviços. Ficou claro isso? Nós temos uma figurinha no nosso livro, depois, na página, eu não sei na área do digital, não é o book que eu passei para vocês, não sei qual página está, mas no meu físico, nós temos a página 9, tá? Esse fluxo circular da renda e dos bens, tá? Então, tem um fluxo de renda, de dinheiro, e um fluxo monetário e um fluxo real, que transmite o que as mercadorias um para o outro, ok? Depois, nós vamos ver, então, neste mercado em concorrência perfeita, esse mercado, claro que isso é utópico, não existe na realidade uma concorrência perfeita. Essa concorrência perfeita nós vamos ver monopólio, oligopólio, concorrência monopolística e as estruturas de mercado de fatores de produção, que também tem o monopsônio, o oligopsônio e a concorrência bilateral, tá? Dentro do mercado de fatores de produção. Nós vamos ver, então, o mercado de concorrência perfeita. O que é a estrutura de mercado? A estrutura de mercado nada mais é que várias formações, tá? Que depende, então, de três características. Essa formação da estrutura, várias formas, ou estrutura de mercado, depende principalmente de três características da economia, ou daquela área, né? Primeiras delas são fundamentais.
o número de empresas que compõem esse mercado, tá? Então, nós vamos ver o número de empresas que estão ali dentro daquele mercado, naquele setor, naquele nicho de mercado. Ou seja, pode ser o automobilístico, pode ser o vendas a varejo, vendas de comes e bebes, né? Secos e molhados, como nós vimos, né? Pode ser de serviços, né? Hospitalar, pode ser serviço de outros bens, né? Serviço odontológico, engenharia e etc., advocacia, né? O químico e etc. Então, são nichos de mercado que são atendidos aí dentro desse mercado, tá? Então, tipos de produto são diversos, né? E as firmas fabricam esses produtos, pode ser produtos idênticos ou produtos diferenciados. Vamos ver alguns, né? E se existe ou não barreiras ao acesso de novas empresas nesse mercado. Olha só, que acesso é esse, professor? Esse acesso quer dizer que, quando as empresas em certo nicho de mercado estão faturando, tendo um lucro maior, o que acontece? Há um interesse maior de quem tem dinheiro em investir naquele setor, ou seja, entrar naquele mercado, ou naquele nicho de mercado, né? Para isso, há barreiras. Essas barreiras são consideradas o investimento que aquela pessoa que quer, o empresário que quer investir naquele setor, vai ter que se dispor dele. Decisões, se há realmente uma lucratividade extra e extraordinária, né? Ou uma lucratividade normal, que isso vai influenciar o desejo da pessoa investir naquele nicho, tá? E isso aí é barreira, ou seja, vamos colocar um posto de gasolina porque está dando dinheiro. Claro que para investir, para colocar um posto de gasolina é necessário o quê? Licença ambiental, enterrar os tanques de combustível. Esses tanques de combustível devem ser protegidos para não vazar combustível no meio ambiente ou no solo, contaminando o meio ambiente, tá? Senão o cara paga uma multa violenta. Esse posto de gasolina não pode ser em qualquer lugar, tem que ter um local que, não, no caso de incêndio, não vai matar muita gente. Claro que nós temos posto aí na cidade que não deveria ter, mas alguém liberou, né, esse posto. São barreiras, tudo isso são barreiras para a entrada de empresas nesse setor de combustível, tá? Depois, nós vamos ver que nesse mercado, há mercados atomizados, né? Essa atomização quer dizer que há infinitos vendedores e infinitos compradores. Isso em concorrência perfeita, pura, tá? Como se fosse um átomo, de forma que um agente isolado não tem condições de afetar, então, os preços desse mercado, ou seja, aquele mercadinho lá do Zé, né, não pode afetar os preços do mercado do Carrefour, por exemplo, que são milhões, Carrefour ou do Big Mac ou outros, né, outros supermercados altíssimos, né? Então, ele não pode afetar o preço. Por quê? Se ele vender mais barato ou mais caro, as pessoas vão sair dele, não vão comprar dele, vão pegar de outro. Assim, o preço do mercado é um dado fixado para as empresas e consumidores, tá? São chamados de price take, tá? Price take, isto é, tomadores de preço pelo mercado. Tá? Eu vou na rua com as crianças. Produtos homogêneos, todas as firmas oferecem um produto semelhante e homogêneo. Tá? O que é homogêneo? Ora, os fabricantes de smartphone, aqui, ó, os fabricantes de smartphone, a Samsung, a Apple, né? A Motorola e outros fabricantes que estão fazendo produtos homogêneos, né? A qualidade? Claro que a qualidade não é a mesma, é diferente, né? Mas tem bons smartphones de várias marcas, né?
Podemos ver isso. E depois, a mobilidade das firmas, ou seja, não há barreira para o ingresso de empresas no mercado, ou seja, quem quiser colocar o seu negócio nesse mercado tem fácil acesso, não há barreiras, não há preocupação daquele investimento não dar retorno, entenderam? E racionalmente, ou na racionalidade, os empresários sempre vão fazer o quê? Maximizar os lucros e os consumidores maximizar a sua satisfação ou utilidade derivada do consumo de um bem. Tá? Ou seja, os empresários vão maximizar os lucros e os consumidores vão maximizar a sua utilização desses produtos. Tá? E considerando, então, que esses agentes, quem são os agentes? Os empresários, os consumidores, tá? O governo, agentes agem racionalmente. Tá? Isso é a consideração na concorrência pura e perfeita. E a transparência do mercado. Todo mundo conhece o que o outro está fazendo, ou seja, os consumidores e vendedores têm, então, acesso a todas as informações. Mentira, né? Aqui nós não vemos isso. Mas na concorrência pura existe isso, ou seja, para estudo. Vão ver os custos, quanto a empresa A gastou para produzir aquele bem, né? E isso todo mundo vai saber, o lucro que ele tem, a quantidade que ele produziu, tá? Os custos que ele gastou para produzir, as mãos de obras aplicadas e etc. Isso está uma transparência de mercado, todo mundo sabe o que o outro está fazendo. Isso é uma utopia, isso existe na estrutura de mercado para nós entendermos as outras posições, tá bom? Então, vemos aí então a concorrência pura como sendo uma característica do mercado em concorrência perfeita ou pura, tá? Que a longo prazo não existe lucros extra ou extraordinário. Ora, se não existe lucros extras e extraordinários, né, não há interesse daqueles especuladores, aqueles que obtêm grana, investir nesse mercado. Tá? Eles querem um mercado que eles possam auferir altos lucros e lucros extraordinários. E na concorrência perfeita não existe isso, tá? Mas apenas os chamados lucros normais. O que é o lucro normal? Receita total igual ao custo total. Tá? O que é? Ganha, tem alguma lucratividade, mas não exageradamente. Seu custo de oportunidade, o que se ele ganharia se aplicasse seu capital em outra atividade. Tá? Isso aí, esses lucros normais são as remunerações implícitas dos empresários. Tá? Bem, o outro estrutura de mercado que nós vamos ver é o monopólio. Ora, o monopólio é uma única empresa produtora de bens ou serviços. Tá? Não há produtos substitutos próximos. Não existe. Existe barreira à entrada de firmas concorrentes. Ora, se é a única empresa que oferece os seus produtos e os seus bens, claro que ele está dominando esse mercado. E por isso que ele é chamado de monopólio. E o seu produto não tem substituto. Todo mundo tem que comprar daquele monopolista. Tá? Existe barreira, sim, para concorrer com ele, nós temos altos investimentos, ou às vezes até legislações, né, que o próprio governo coloca. O caso no monopólio nosso seria os Correios, né, no Brasil, seria a Petrobras, né, e o combustível, a distribuição de combustível é só feita por ela, pela Petrobras. Tá? E o Correio é só o ECT. Depois, as barreiras do acesso podem ocorrer de várias formas, né? Monopólio puro ou natural, devido à alta escala de produção, requerido, então, exigindo um elevado montante de investimento, ou seja, maquinários tão pesados e caríssimos que isso seja uma barreira aos novos investidores. Né? Ninguém vai querer colocar isso, colocar esse dinheiro, né, nesse mercado. Por quê? Porque pode ser que não dê certo. A empresa monopolística, então, já está estabelecida em grandes dimensões, tá? E tem condições de operar com baixos custos, tornando-se, então, muito difícil alguma empresa conseguir, então,
oferecer, então, a um preço equivalente à firma monopolista. Vira, então, uma delas são as patentes, né? Por exemplo, você, como engenheiro, inventa uma máquina, né? E essa máquina é patenteada por você, né? Uma máquina diferente, que ninguém tem, e você patenteia, claro que as outras firmas, ao ver a sua ideia, podem produzir outros. Não pode, porque você já tem a patente, ou seja, já registrou essa patente nos órgãos competentes, e se ele for fazer um item semelhante ao seu, ele tem que pagar royalty para você. Entenderam aí a patente? O direito único de produzir o bem. E o controle de matérias-primas também chaves. Exemplo, o controle de minas de bauxitas pelos empresários produtores de alumínio. Isso também é sério, né? Depois, nós vamos ver que o monopólio pode ser estatal ou institucional, aquele que é protegido pela legislação, ou seja, pelas leis, né, de um país ou do nosso, como a Constituição ou leis próprias para o estabelecimento da Petrobras, por exemplo. Normalmente em setor estratégico ou de infraestrutura, tá? Diferentemente, então, de concorrência perfeita, como existem barreiras à entrada de novas empresas, os lucros extraordinários devem persistir também ao longo prazo. Então, a curto prazo e a longo prazo, os lucros extraordinários e extras vão persistir nesse mercado monopolizado. Depois, o oligopólio, outra estrutura de mercado, definido de duas formas: pequeno número de empresas no setor ou um pequeno número de empresas que dominam o setor com muitas empresas, né? Então, podemos ver que são pequenas empresas no setor, exemplo, a indústria automobilística. Claro que os slides foram feitos há muito tempo atrás, hoje a indústria automobilística no Brasil se diversificou muito, né? Nós temos muitas fábricas no país, né? Ou pequeno número de empresas que dominam o setor com muitas empresas, né? Por exemplo, a Ambev, a produção de bebidas que distribui para as outras distribuidoras, né? O caso agora, Brahma e Antártica só pertence à Ambev. Claro que tem as bebidas importadas, né? A Heineken, a Budweiser, né? E outras que aparecem aí no montante. Então, o oligopólio, devido à existência de empresas dominantes, né? Elas têm o poder de fixar os preços de venda. Ela controla isso, ela tem esse controle, né? Em um mês que ele está, por exemplo, sazonal, ou seja, o seu produto para de vender como anteriormente, meses anteriores, claro que ela pode subir o preço automaticamente e ninguém faz nada por isso, né? Em seus termos, defrontando-se normalmente com demandas relativamente inelásticas. Lembram da inelasticidade? Elasticidade, ou seja, uma diminuição no preço. O que acontece com a demanda? Uma diminuição no preço aumenta a demanda, né? Ou um aumento no preço diminui a demanda, né? Essa é uma sensibilidade enorme, é a elasticidade. A inelasticidade, ou seja, é aquela que você, aumentando o preço, não diminui na mesma proporção do seu aumento a venda dos seus produtos. Então, a inelástica, ela não tem muita flexibilidade, não tem muita sensibilidade nas variações de quantidade se um aumento de preço ocorrer ou se uma diminuição nos preços ocorrer, tá? Então, nós podemos dizer que os consumidores têm baixo poder de reação no oligopólio e as alterações de preço, eles não conseguem controlar. Quem controla é mais as empresas. No oligopólio, então, assim como no monopólio, há barreiras para a entrada de novas empresas no setor, tá? Por quê? Porque quem comanda é a grande empresa, né? E ela tem, então, o poder de manipular ou colocar o preço. Claro que aí nós temos aí o quê? Nós temos o CAD para controlar isso, né? Oligopólio, então, tipos de oligopólio. Nós temos como produto homogêneo, né? O alumínio, o cimento, né?
e com produtos diferenciados, os automóveis, né? São dois tipos de oligopólio importantes no país, tá? No mercado, em qualquer mercado do mundo. A longo prazo, então, nós vamos ver que, a longo prazo, nós vamos ver que os lucros extraordinários permanecem, pois as barreiras à entrada de novas firmas persistirão, tá? Claro que as barreiras evitam o que novos concorrentes, né, para oferecer um produto com o menor valor possível. Daniel, fica tranquilo, está sendo gravado, depois você pode acompanhar aí, tá? No seu chat. Eu vou passar para o e-mail do WhatsApp lá, tá? O link para você ver a gravação, tá bom? Então, o oligopólio, então, formas de atuação das empresas, concorrem entre si via guerra de preços, né, e de promoções, forma de atuação pouco frequente, né? Ou seja, formam cartéis, esses cartéis, né, colui ou truste, ou seja, eles se combinam a praticar um preço que todos os dois têm um lucro extraordinário, tá? Isso é colui e truste, não entra no Brasil, por quê? O CAD não deixa, né, o Instituto de Fiscalização corta até os produtos, né, manda trocar o nome, né? Cartel, então, é uma organização formal ou informal de produtos, né? O informal seria o cartel do Pablo Escobar, né? Uma cocaína de produto, né? E os cartéis formais são esses aí que a gente vê, por exemplo, a Unilever, né? Que produz tudo, né? Desde vários itens, etc. E outras empresas importantes que têm um nicho de produtos muito grande, né? Então, de produtores dentro de um setor que domina a política para todas as empresas do cartel. O cartel fixa preços e a repartição, ou cota. Por exemplo, no setor automobilístico, por exemplo, nós temos a Fiat, ela tem concessionária em Goiânia e concessionária em Anápolis. A fábrica é em Betim, ela distribui para os concessionários e cada um tem uma cota. Se tu for comprar aqui, ou se tu quiser comprar em Goiânia, tu tem que dar um endereço de Goiânia. Tu não pode comprar um carro Fiat morando em Anápolis, senão tu tem que comprar da própria Centro-Oeste, né? Fiat. O cartel, então, fixa preços e repartição de cotas. Então, cada um tem uma cota para cumprir naquele período, tá? Isso é o oligopólio. Depois, essa concorrência monopolística. O que ela é? Muitas empresas produzem um dado bem ou serviço, tá? Muitas delas produzem um único bem ou serviço, tá? Cada empresa produz um produto diferenciado, tá? Mas com substitutos próximos. Ou seja, nós encontramos vários substitutos para substituir aquele produto feito por aquela empresa. Cada empresa tem um certo poder sobre os preços, dado que os produtos são diferenciados e o consumidor tem opções de escolha, tá? De acordo com suas preferências. Claro que tu não quer Coca-Cola, mas tu toma Guaraná, né? O Guaraná tem a Goianinha, a Mineirinha, etc. Você pode optar outras marcas importantes, tá? A concorrência monopolística, então, como não existe barreira para a sua entrada de firmas, né, naquele mercado, a longo prazo, a tendência é apenas para lucros normais, ou seja, e lucros normais esses? É onde a receita total é igual ao custo total. Como em concorrência perfeita, ou seja, os lucros extraordinários a curto prazo atraem novas firmas para o mercado, aumenta a oferta do produto, né, até chegar-se a um ponto em que os que persistirão lucros normais, quando, então, cessam a entrada de concorrentes. Nós vamos ver aí, tá? Aqui eu fiz o livro coloca uma tabelinha, né, de estrutura de mercado, as características da estrutura, que é a concorrência perfeita, aquela utópica, né, o monopólio, oligopólio, concorrência monopolística,
a concorrência perfeita em número de empresas é muito grande, no monopólio só há uma empresa, no oligopólio são pequenos número de empresas, né? E concorrência monopolista é um número muito grande, parece até a concorrência perfeita, né? E o produto, na concorrência perfeita, os produtos são homogêneos, né? No monopólio há um substituto próximo, né? Mas você não pode comprá-lo, né? Não há substituto próximo, tá? E você não pode comprar outro produto. Por exemplo, combustível. Você não pode ir na ilha de Trindade e Tobago comprar combustível a 40 centavos, né? Você tem que comprar aqui no Brasil, pagar R$ 4 cada litro, tá? Oligopólio. Então, os produtos podem ser homogêneos ou diferenciados, tá? E numa concorrência perfeita, concorrência monopolística, é diferenciados os produtos, tá? O controle, então, na concorrência perfeita, o controle é rígido, de controle de preço. No monopólio, a empresa tem esse poder de controlar os preços, tá? E no oligopólio, pode o poder, então, com interdependência, ou seja, depende de uma área ou setor da sua cota para vender, né? E a concorrência monopolística, pouca margem de manobra, ou seja, não tem um poder de controle de preço. E os ingressos? Na concorrência perfeita, sem barreira, qualquer um pode entrar. No monopólio, há barreiras para as novas empresas entrarem, né? Oligopólio, há também barreiras para as novas empresas entrarem nesse mercado. E concorrência monopolística, sem barreira, igualzinho à concorrência pura, né? Vimos aí que a concorrência monopolística é igual à concorrência perfeita. Só muda o quê? Nos produtos que são diferenciados, né? E na rigidez do controle. Ok? Depois, vamos ver aí agora os exemplos, né? A concorrência perfeita. Nós podemos colocar, além do trigo, o trigo no Brasil, né? Nós podemos também citar os hortifruti granjeiros, que representam a concorrência perfeita. Todo mundo sabe quanto está produzindo, qual o custo de produção, a quantidade que é vendida ou não no momento do dia, né? Por exemplo, se tu vai lá comprar limão, a caixa está chegando pouco limão, é porque as caixas que tem ou vão chegar serão com alto preço. E tu já sabe, ó, tu conhece, né? Os custos estão altos. Por quê? Houve uma praga, ou houve alguma coisa que o produtor não conseguiu colher os limões para colocar no mercado. O trigo, a mesma forma, né? Nós vemos aí que a concorrência é perfeita do trigo. Todo mundo sabe qual a produção, quem produz, ao custo qual que está fazendo isso. E o monopólio? A Petrobras, energia elétrica, os Correios, são tudo exemplos de monopólio. Oligopólio, algumas rotas aéreas, concessionários de veículos, né? E etc. Concorrência monopolística, os softwares, né? De editor de texto, planilha. Um dos melhores é o Word, né? Da Microsoft, né? Dificilmente temos concorrência, mas nós temos o nosso, né? Qual que é o nosso? Da linha a linha do governo que oferece para você. Aí na UEG nós temos, né? Qual que é? Nem uso ele, né? Porque dá problema. Mas temos aí as planilhas de texto. Alguém lembra o nosso software aí de editor de texto e planilha, que se assemelha ao da Microsoft? Qual que é? Alguém escreve aí para mim? Eu nem sabia que tinha. Tem? O EG usa. Como é que é o nome do... Fugiu. É tão ruim que foge de você, né? É tão ruim o software, mas ele substitui, então, a planilha, o texto, o Excel, né? Claro que tem comandos diferentes do que nós estamos acostumados no Microsoft, tá?
Ó, agora sim, a estrutura de mercado dos fatores de produção. Naquele mercado de fatores de produção, lembra? Aqueles que recebem a mão de obra, os insumos, a mão de obra qualificada ou não qualificada, que serve às empresas, tá? Para que as empresas produzam e coloquem no mercado de bens e serviços. Então, nós vamos ver que há concorrência perfeita também, tá? Nesse mercado de fatores de produção. Existe uma oferta abundante dos fatores de produção, exemplo, mão de obra não especializada, é o que mais tem, né? O que precisa? Mão de obra especializada. Precisamos do engenheiro, engenheiro agrícola, engenheiro agrônomo, precisamos do químico, né? Precisamos do técnico em montagem, em manutenção de aeronave, que não temos. Claro que isso aí precisa o quê? Um incentivo, um grande investimento, né? As pessoas precisam fazer cursos, né, para estar lá. Ó, temos 23 participando, né, na nossa aula. Sabemos, então, que faltam só 7. São 30, né? Cadê os 7? Então, lá, monopsônio. Ora, nós temos no mercado de bens e serviços, nós temos monopólio, né? E aqui no mercado de fatores de produção é monopsônio, nomezinho esquisito, né? Há somente um comprador para muitos vendedores, né? Ó, aqui, antes nós tínhamos só um vendedor para muitos compradores, agora nós estamos no monopsônio. Há somente um comprador para muitos vendedores, né? Oligopsônio. Existem poucos compradores que dominam o mercado para muitos vendedores. Nós vimos que o oligopólio lá é o quê? Muitos vendedores para poucos compradores, né? Ó, aqui no oligopsônio, que é a matéria-prima para o leite, por exemplo, laticínio, né? É importante que nós temos um monte de produtores, né? E somente um para comprar. Aí ele compra a 30 centavos o litro, ou 40, né? E vende depois a R$ 4 o litro de leite no supermercado. Claro que ele tem o trabalho de pasteurizar e tal, né? Depois encaixotar no saquinho, ou colocar no saquinho ou na caixinha, né? Com soda cáustica para você não perder o leite. Ainda é bom para a sua saúde, né? Então, existe poucos compradores que dominam o mercado para muitos vendedores. A indústria de laticínio é um exemplo disso. E o monopólio bilateral, tá? Ó, enquanto que lá era concorrência monopolística, aqui é um monopólio bilateral, ou seja, ocorre quando um monopsonista, na compra de fatores de produção, defronta-se com um monopolista na venda desses fatores, né? Então, o cara do monopólio bilateral encontra, então, o monopsonista, que compra os fatores de produção, ou encontra o monopolista em venda desses fatores. Ok? Aí dá o monopólio bilateral. Portanto, terminamos a nossa aula de hoje, tá? Que é a primeira aula de hoje. Nós vamos passar uns trabalhinhos, tá? Eu quero compensar nossas aulas também com um livro que eu vou dar para vocês lerem. Mas eu não quero que leia individual. Eu quero um grupo de 4 ou 3, tá? Como são 30, eu vou dividir 10 grupos de 3. Aí vou passar os livros e vocês vão fazer a apresentação deles para mim, tá? Claro que a apresentação online. Faz uma livezinha, tá? Cada um fala um pouquinho sobre o livro e manda para mim, tá? Aí vocês vão ter tempo e tal. Aqui, a estrutura de mercado. Eu vou elaborar um exercício para vocês, tá? E vocês vão fazerem contando como aquela notinha que a gente faz para compor a sua nota da segunda vez. Repito, quem não entregou os trabalhos ou tirou nota baixa, pode fazer a sua recuperação, ainda dá tempo, tá? É só refazer novamente e mandar para mim, tá? Alguma dúvida, pessoal? Então, boa tarde. Espero que tenha entendido a nossa aula. Vai ficar gravada, tá? Vou cancelar a gravação. Ó, interrompi. E ela vai